Semais apresenta Nossos Direitos, a informação que você precisa para agir. Olá, aqui é a Aline Seuane e você está ouvindo Nossos Direitos, o podcast do Semais que traz a informação que você precisa para agir em prol de um mundo mais sustentável e feliz. Neste episódio, vamos aprender sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado. A Constituição Federal garante que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nossa diretora Ustani Martins conversou com dois especialistas em direito ambiental, o geógrafo Rodrigo Lemos, do Instituto Pé de Urucum, e o advogado Bernardo Machado, do Observatório Leia. Meu nome é Rodrigo Lemos, eu tenho 37 anos, sou geógrafo de formação, especialista em direito ambiental, mestre e doutor em análise ambiental. Pensar essa dinâmica do ambientalismo e como isso se inseriu na minha vida parte de uma reflexão pessoal, mas também social. Em um momento eu trabalhava, era geógrafo já formado, trabalhava em uma empresa de consultoria, prestava serviços aí para alguns modelos que hoje eu considero muito contraditórios. Em um momento eu tive uma crise pessoal, institucional, em que eu repensei a minha vida e falei, cara, esse não é o modelo que eu quero para mim para frente. E foi nesse momento que eu me aproximei da sociedade civil, principalmente do Projeto Manuelzão, e a partir dessa trajetória eu consegui ressignificar não só a minha prática profissional, mas principalmente a minha prática pessoal. E foi nesse contexto que eu fui aproximando de outras instituições da sociedade civil, então fui aproximando do Instituto Promutuca, da Associação Promutuca, por exemplo, fui conhecendo outras instituições e que foi algumas das motivações que também, não só no meu nível individual, mas principalmente das várias pessoas que compõem o Pé de Urucum, que deu origem à própria ONG. Cada um com seu trajeto e com a sua forma de percepção, mas que em um momento a gente se somou dentro de um entendimento de mundo e de uma forma de tentar atuar. Rodrigo, como é a rotina de um ambientalista? O que as pessoas pensam que é trabalhar com o meio ambiente e o que é realmente isso? Então, meio ambiente, a palavra meio ambiente, né, ela tem uma ambiguidade, ela tem uma redundância em si só. Meio ambiente vem de você entender, ambiente é o que está ao redor. Meio também é o que está ao redor. Isso é uma particularidade do português, assim, né? Que meio ambiente é discutir tudo que está ao redor da gente. Ao redor de quem? Da sociedade, das pessoas. Então, discutir meio ambiente é discutir as práticas de vida, é discutir como as pessoas interagem com o meio onde elas estão inseridas. A partir da dimensão social, mas também a partir das particularidades naturais. Discutir meio ambiente não é papel de ambientalista. Discutir meio ambiente é papel de todas as pessoas como trajeto para a construção de cidadania, como trajeto para a construção de percepção de quem somos e onde estamos. A pauta de meio ambiente ela vem sendo fortalecida em nível mundial desde a década de 70. E isso vem a partir de perceber os grandes impactos que a atuação humana estava gerando, nocivos, para a própria prática humana. Então, nós tivemos grandes desastres ambientais, nós tivemos grandes questões que, inclusive, ceifaram vidas, e que isso foi fazendo com que, sociedade, a gente repensasse esse papel. Ser ambientalista é uma consequência, para mim, do modelo que a gente quer construir de cidadania e de inserção social. Quando as pessoas pensam ambientalismo ou ambientalista, eles pensam aquela pessoa que é contra o processo de desenvolvimento, que é contra o crescimento econômico, que é contra as formas como a sociedade se desenvolve. Isso é uma mentira. Ser ambientalista é pedir outra forma de desenvolvimento. Então, ser ambientalista não é ser contra processo de desenvolvimento. Ser ambientalista é requerer um processo de desenvolvimento que seja sustentável e que garanta às pessoas, no longo tempo, como que deve ser e como deve se portar a sociedade. Então, a gente tem aí um entendimento que é ruim, na minha opinião, que separa uma lógica ambientalista de uma lógica de desenvolvimento, e não é isso. Eu não conheço ambientalista, por exemplo, que é contra a mineração, não conheço, mas eu conheço muitos ambientalistas que são contra a forma como nós fazemos mineração, contra a intensidade,
contra os impactos que ela gera. E outra mineração é possível, outras cidades são possíveis, e ser ambientalista é nadar um pouco contra a maré, mas no sentido de que você está se levando a um lugar que é muito mais confortável, importante e inclusivo para todas as pessoas. Rodrigo, o Brasil respeita o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Quais as consequências de um crescimento que ignora que somos partes e dependemos do meio ambiente? Pois é, Su. Brasil é um território diferente quando a gente trabalha a dimensão ambiental e tenta pensar principalmente em níveis de regulação. Em um momento aí eu fiz um trabalho com um rapaz da Suíça, e nós estávamos comparando as regulações ambientais do Brasil com a Suíça. Adivinha qual país tinha regulações ambientais mais elaboradas, mais complexas e que pareciam garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado, mais fortalecido? Entre Brasil e Suíça. Brasil. Agora, entre o direito normatizado, né, estando em lei, e o direito de fato, a gente tem um pequeno abismo aí. E no Brasil, a pauta ambiental, ela sempre foi muito tímida. A grande maioria dos modelos de governo que a gente teve foram modelos desenvolvimentistas, tanto de direita quanto de esquerda. E um desenvolvimentismo que ele é muito pouco sensível à pauta ambiental. Então, a gente tem um país em que a gente tem um direito garantido constitucional, mas, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que não têm acesso à água, que é considerado direito humano, que não têm acesso sistemático a saneamento, o país que está reafirmando critérios de desmatamento que são incompatíveis com uma lógica ambiental. Então, a gente tem os direitos, mas a gente não tem o direito, de fato, ele sendo efetivado. E isso acontece principalmente com as populações que são mais fragilizadas e as minorias. É importante destacar isso, porque esse direito que não reconhece, essa forma de direito que não ultrapassa seus limites sociais e atende apenas um grupo específico, esse direito se torna privilégio, né? Então, infelizmente, no Brasil hoje, a minha leitura é que nós retrocedemos muito, a gente tem marcos normativos que são muito fortes, a gente tem instituições que são históricas e que são muito importantes, mas tudo isso se mostrou muito frágil, principalmente, na minha opinião, por uma outra dimensão que parte da percepção social e da importância da dinâmica ambiental para o Brasil. Como a gente tem muito, a gente acha que não acaba, né? O Brasil vive ainda a cultura da infinitude dos recursos naturais, e isso não é verdade. As disputas pela água, as disputas pelo patrimônio verde, as disputas pelo patrimônio biológico brasileiro já começam há muitos anos. Recentemente, nós temos percebido de forma muito mais recorrente problemas que nós imaginávamos estar superados. Eu acho que nenhum ambientalista, no início dos anos 2000, ia falar que precisaria um novo debate sobre a importância da Amazônia. Isso já era consolidado em nível mundial e em nível nacional. E, infelizmente, estamos cá hoje de novo, né? Os maiores incêndios no Pantanal acontecendo nesse momento. E a gente está discutindo se é importante apagar incêndio ou não. Então, assim, a gente, apesar dos avanços, a gente teve retrocessos também que são muito expressivos e que a gente tem que reconhecer enquanto sociedade, porque isso compromete, inclusive, as formas de crescimento econômico que esses outros grupos tentam desenvolver. O custo ambiental brasileiro para o sistema econômico vai ser cobrado. O problema é que ele é cobrado em um outro tempo. Ele não é cobrado num tempo de gestão, ele não é cobrado em 4 anos. Ele vai estar aí por muitos anos ainda. E essa referência do Brasil como um país pouco sensível à dinâmica ambiental vai ser lembrado. Vai ser lembrado nos pactos multilaterais, vai ser lembrado nos acordos econômicos, vai ser lembrado posteriormente, contradizendo o próprio modelo de crescimento que tentou se estabelecer. Então, a gente tem um problema muito grande. Infelizmente, no Brasil, a pauta ambiental hoje está tão enfraquecida, como várias outras pautas sociais, que ressurgem desafios que pareciam estar superados. Rodrigo, muitas vezes justificam a destruição ambiental como necessidade para garantir alimentos, transporte, moradia e saneamento básico para as pessoas. Como garantir o bem viver de 7 bilhões de pessoas de forma sustentável, meu amigo? Então, vamos pensar a contradição nesse discurso, né? Eu preciso destruir, eu preciso impactar
para conseguir ter crescimento. Se eu chego à conclusão que esse impacto e essa destruição compromete uma dinâmica social no tempo, eu já comprometo o princípio essencial que está em praticamente todas as constituições depois de 1980, que é desenvolvimento sustentável. A gente tem que lembrar que a gente está dentro de um modelo de produção global. O Brasil, assim como vários outros países em desenvolvimento, não teve, e se coloca mantido nessa forma de atraso, que é manter processos de crescimento econômico que são danosos para a dinâmica ambiental. Isso é uma opção política, antes de tudo. Essa lógica de produzir commodities, por exemplo, que é a soja, o milho e várias outras, ela tem uma orientação que é externa, valorada pelo dólar. E aí, quando a gente tem uma fragilidade econômica como a gente está tendo hoje, a gente percebe essa contradição. Olha para você ver. Nunca se ganhou tanto com o processo agrário brasileiro, igual está agora. Contraditoriamente, os alimentos estão ficando mais caros. Por quê? Porque faz mais sentido exportar. Mas quais alimentos que são esses? De onde que eles vêm? Eles vêm do mesmo modelo, que é esse modelo de grande porte, agrário exportador, que é o que o Brasil segue desde 1500. Não mudou. Quando a gente traz para questionar esse nível de proposição, que é, por exemplo, de saneamento, é uma deseconomia que não faz sentido. Isso é dado da ONU. A cada R$1 ou $1, a proporção é a mesma, investido, em saneamento, você economiza 4 em saúde. Por que não fazer os investimentos efetivos e garantindo dignidade para toda a população? Isso é também uma escolha política. É uma escolha de como nós definimos e orientamos o nosso próprio processo de crescimento. E essas contradições é que eu acho que é o papel do ambientalismo, do ambientalista, da discussão ambiental, de questionar esses modelos. De pegar e falar, pera, é plenamente possível nós termos tratamento de esgoto para toda a população. É plenamente possível. Tanto é que outros países fazem. E não estamos falando só de Estados Unidos, Europa ou grandes outros contextos, não. Nós estamos falando também de outros países que estão em desenvolvimento e que têm problemas econômicos também. Mas a gente tem prioridades que são questionadas. O Brasil conseguiu gastar R$1,6 bilhão na construção de um estádio em Brasília, que nem tem time de futebol. Desculpa, né, gente, se alguém for de Brasília e estiver escutando. Mas que não tem uma expressividade de futebol, por exemplo. Isso são escolhas políticas. Esgoto a céu aberto em Rio é uma coisa arcaica. Isso não devia existir. A gente não devia estar discutindo isso em pleno século XXI. Mas estamos. Por quê? Trazer a dimensão ambiental é a gente reafirmar as contradições do nosso próprio modelo de sociedade. Viver com os processos de inundação recente que tivemos, por exemplo, em Belo Horizonte, é uma contradição. Por quê? Porque a gente já tem instrumental técnico anterior há muito tempo que poderia resolver esse tipo de debate. Por que a gente não faz? Porque a gente espera a doença para poder propor remédio. A gente não consegue reagir anteriormente e não consegue se precaver. E aí, na hora que tudo está errado, na hora que todos os modelos que nós fizemos deram errados, como é o caso das inundações, a gente reafirma as soluções usando o mesmo modelo, trazendo o mesmo debate, reafirmando a mesma forma de crescimento que não é sensível à dinâmica ambiental. Então, tem uma contradição aí gigantesca, que não se mantém. É parecido com as pessoas, às vezes, falam, você questiona a mineração, mas aposto que você senta numa cadeira que tem aço. Eu falo, gente, esse é um argumento tão raso que é difícil discutir. Você vai me falar, sinceramente, que os bilhões de toneladas de minério que a gente teve, eles foram utilizados para fazer cadeira de escola? Não é isso. A gente está falando de uma dinâmica global que é muito mais perversa, que é muito mais insensível, que não tem vínculos com os territórios. O capital global não está nem aí, me desculpem, né, para os processos e todas as perversidades que a gente percebeu recentemente. E nós vimos muitas. O Brasil está mostrando uma diversidade. Nós tivemos 2 grandes crimes ambientais no Brasil de proporção mundial. Os 2 rompimentos de barragem, isso nunca foi visto nessa proporção e nessa intensidade. E a gente quase naturaliza. A gente quase começa a pensar que isso é uma consequência para a gente poder ter desenvolvimento, poder ter essa forma de crescimento. E isso é uma absoluta mentira.
é possível outra forma de mineração, é possível outra forma de cidade. Mas enquanto a gente reproduzir apenas o nosso único modelo, me desculpa, a gente vai continuar o mesmo país, nesse modelo desenvolvimentista anterior, agrário exportador, sem conseguir gerar distribuição de renda e sem conseguir gerar uma lógica que seja mais solidária para as pessoas. Pensar essas mudanças é a gente pensar uma nova sociedade, acreditar que uma nova sociedade é possível. E ela não é possível porque ela está tão distante assim, não, ela está na nossa porta. São pequenas decisões cotidianas. Mas, além das pequenas decisões cotidianas, a gente tem as grandes estruturas que têm que ser refeitas, que têm que ser fortalecidas, exatamente para que a gente tenha um debate mais sadio, que consiga construir para pessoas, né, que consiga acrescentar aí para a nossa sociedade. Rodrigo, no projeto REAME, o Instituto Pé de Urucum mapeou as áreas de pressão ambiental e relevância ecológica em 3 cidades da Bacia Rio-Taquaruçu e contou com a participação do terceiro setor na discussão de rumo e fundamentação do projeto, também aprimorando a percepção da sociedade civil organizada para a realidade ambiental ao seu entorno. Como foi essa experiência e como o terceiro setor pode ser mais atuante na agenda ambiental? Ok. O Instituto Pé de Urucum é uma ONG que ela surgiu com uma finalidade objetiva, assim. Eram várias pessoas, técnicos, várias entidades também, que estavam discutindo e que percebiam uma limitação da atuação do próprio setor, do terceiro setor, na parte ambiental. A gente entendia que tinha coisas, que tinha ações, que tinha questões que poderiam ser feitas de baixo custo e que poderiam ter um impacto regional e municipal que seria muito importante. Foi exatamente por isso que, quando tivemos a oportunidade de entrar em contato com a plataforma Semente, né, com o SEMAIS, e construir esse projeto, nós chamamos vários profissionais, então eram profissionais de referência, que tinham vínculo territorial, então eram pessoas que estavam olhando para a bacia do Taquaraçu com muito cuidado, que estão acompanhando debates que ultrapassam aí, né, algumas décadas já, e que, às vezes, uma pequena ação técnica poderia alicerçar um debate mais complexo. Foi nesse sentido que o Pé de Urucum procurou algumas formas de viabilizar esse projeto. Tivemos a alegria de conhecer a plataforma Semente, o SEMAIS, que viabilizou o projeto a um custo de R$10 mil na época, que é um custo muito baixo, proporcionalmente, para a gente poder pensar, mas a gente queria afirmar uma possibilidade, contrapor outros projetos, contrapor outras dinâmicas que às vezes são feitas dentro de uma lógica empresarial e que essa lógica, talvez, poderia ser repensada. Então, foi colocado esse projeto que ele tinha como prioridade mapear as áreas de relevância, pensar as pressões ambientais para instrumentalizar planejamento ambiental. Que isso é uma questão importante. Vamos pensar, igual a gente está falando, no Brasil a gente teve vários marcos, tivemos várias questões, mas a gente tem um problema que é estruturante. A gente não consegue seguir planejamento. A gente faz planejamento de plano diretor e não se segue. A gente faz planejamento ambiental e não se segue. Mas talvez a gente deveria pensar formas que fossem mais materializadas no território, que fossem mais próximas das dinâmicas cotidianas, das pessoas e das suas práticas. Por isso a gente construiu o projeto REAME, né, que era tentar recuperar as bacias hidrográficas. O Taquaraçu foi o primeiro, pretendemos fazer em outros locais. A ideia central que tinha desse projeto é a gente construir um instrumento de planejamento junto com os atores. Então foi convidado a prefeitura, instituições da sociedade civil, instituições estaduais, pessoas que fazem uso da água, várias questões, por meio principalmente do Subcomitê de Bacia Hidrográfica do Rio Taquaraçu, que foi um grande parceiro nesse processo. E, a partir disso, foram feitos vários procedimentos técnicos para mapear as áreas de relevância, mas, posteriormente, para pensar como conectar essas áreas de relevância. A gente tem um princípio que já é reconhecido, inclusive legalmente, no estado de Minas Gerais, que é de corredor ecológico. Só que ninguém sabe como fazer um corredor ecológico. A gente tem alguns decretos de instituição, mas não tem uma forma de como isso é feito. A ideia era propor um modelo já materializado, já colocado. O REAME, ele fala, o corredor ecológico, ótimo. E o ótimo aí não era só o técnico modelado em computador, não. O ótimo era o técnico modelado em computador
mas discutido com a população. Então, nós fizemos oficinas para discutir o que era o nosso resultado técnico, porque é uma arrogância técnica a gente achar que no computador a gente consegue reproduzir o território e a realidade de vida das pessoas. Não consegue. Você consegue reproduzir alguma coisa, que pode até estar certa metodologicamente, mas se ela não consegue ter aplicação no território, ela tem problemas. E foi discutindo com essas pessoas que nós construímos trajetos, prioridades, formas e modelos para a conexão dentro desse contexto macro, bacia do Rio Itaquaraçu, mas considerando também as particularidades municipais, pensando que esse instrumento pode e deve ser apropriado por essa dimensão municipal, para a gente conseguir ter a efetividade dele, a inserção dele enquanto política pública. Quais suas considerações finais? Eu fico pensando muito, todas as vezes que a gente traz essa pauta do meio ambiente, todas as vezes que a gente traz uma dimensão que ela é de militância, porque ela é de envolvimento e não tem como ser diferente, eu acho que a gente tem que trazer duas dimensões. Uma primeira delas é de esperança e a segunda é de crítica. Uma anda do lado da outra. A dinâmica de esperança é a gente pensar que hoje a gente está melhor do que a gente estava 50 anos atrás. É a gente pensar que hoje a gente tem uma forma mais sensível, mais, que questiona mais, que está inserida dentro dos processos de decisão, porque o Brasil criou instrumentos participativos, por exemplo, da gestão ambiental. Um dos primeiros é da gestão ambiental, que é da Política Nacional de Meio Ambiente, de 1981, quando a gente ainda estava discutindo o período ditatorial no Brasil, a gente estava construindo formas de participação social. Porque para o meio ambiente não existe debate unicamente técnico. O debate ele tem que ser técnico-social, ele tem que ser feito junto com as pessoas, com a forma de apropriação. Se aproxima de uma dimensão da educação. E na dimensão da educação, é importante a gente reconhecer que hoje a gente está melhor. A gente ultrapassou algumas questões. Quer dizer que a batalha é vencida? Não. A nossa realidade hoje mostra isso muito bem. Não é batalha vencida. Mas a gente tem que reconhecer os ganhos. É necessário ter esperança. Mas a esperança com ingenuidade, ela não nos ajuda. É necessário ter crítica. E a crítica, para mim, passa de reconhecer que, apesar de todos os avanços que a gente teve, apesar de hoje a gente ter Conselho de Unidade de Conservação falando não queremos isso aqui, não é compatível com a unidade de conservação, a gente tem também as formas que devem ser de crítica. A gente tem que reconhecer os poderes instituídos, a gente tem que reconhecer os lobbies institucionais que a gente tem de vários setores que representam esse modelo de atraso e que estão inseridos em todas as esferas de poder que a gente tem. Então, reconhecer esse limite no sentido de reconhecimento de uma pauta, de um modelo que é impeditivo, não quer dizer que você assuma o limite como intransponível, né? A lógica da esperança, e pensando na dimensão do limite, é você achar que você pode ultrapassar isso. O limite se torna uma fronteira, né? Algo que é a referência do que está além. Toda vez que a gente fala limite, a gente tem essa reflexão. O nosso limite está, infelizmente, reduzido nesse modelo de crescimento que é predatório. Mas é a fronteira desse limite, é o que está além, que é a possibilidade, que é um outro modelo de desenvolvimento. E que a gente já tem instrumentais que nos permitem vislumbrar e ter esperança de que isso se materialize. Mas no processo, não se engane, muita gente vai ter muito suor, sangue, lágrima, né? E esse é o processo, essa é a crônica Brasil, essa é a crônica de países em desenvolvimento. Não existe conquista sem essas três coisas, né? Suor, sangue e lágrima. Não existe. Tem uma frase que era de uma pessoa que para mim é muito importante, que é a dona Ivana Eva, que faleceu há alguns anos, que talvez foi a pessoa que mais me ensinou de meio ambiente, que eu conheço, em que, em um evento, conversando com secretários de desenvolvimento, tinha gente importante demais na mesa, salvo engano, até o Nobel lá de economia estava na mesa, e que estava discutindo desenvolvimento sustentável. E que aí todos os doutores falando muita coisa, dona Ivana Eva era uma figura que era presidente de uma creche comunitária, que acreditava que, lidando com as nascentes lá no Barreiro, ela conseguia criar cidadania junto com as crianças e junto com a comunidade que ela estava. E ela teve um momento dela de fala que me marcou muito, que ela colocou ao final o seguinte: vocês podem falar o que vocês quiserem, mas enquanto tiver uma criança com fome, não existe desenvolvimento sustentável.
E eu acho que essa é a maior verdade que a gente tem. Porque enquanto tivermos injustiça, não existe sustentabilidade. Porque não existe sustentabilidade ambiental sem sustentabilidade social. Para citar também Chico Mendes, enquanto a gente não trouxer um debate de sociedade, a gente não está fazendo ambientalismo, o que a gente está querendo é fazer jardinagem. Agora vamos ouvir a conversa da Austane com Bernardo Machado, do Observatório Leia. Como gravamos durante a pandemia, cada um em sua casa, tivemos alguns desafios de conexão de internet, que interferiram no áudio do Bernardo, mas nada que comprometa a qualidade do conteúdo apresentado. Meu nome é Bernardo Campomise Machado. Eu tenho 38 anos, sou advogado, especialista em direito ambiental e minerário, sou integrante da equipe do Observatório Leia, sou também atualmente conselheiro do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Mariana, Minas Gerais, e também conselheiro no Conselho Consultivo do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, que fica, uma unidade de conservação que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Qual é a sua rotina trabalhando no Leia? O que as pessoas pensam que é trabalhar na área de meio ambiente e o que realmente é? Bom, trabalhar, né, na área de meio ambiente, numa associação, né, que tem por objetivo a proteção do meio ambiente, a princípio, assim, a primeira coisa é que é um trabalho muito gratificante. Sabe, a própria ideia, né, de organização social que é formada através de uma associação com os associados e tem esse objetivo comum, né, que não é de fins econômicos, ele diz respeito à defesa de direitos. Enquanto nós, em defesa de direitos, nós falamos de cidadania, de dignidade. Então, no caso do meio ambiente, né, especificamente, essa associação ela tem por objetivo a proteção e a preservação da qualidade de vida das pessoas, tanto das presentes gerações quanto das futuras. E a vida é a existência, né, o valor fundamental, né, de todos nós. Então, isso tem um sentido muito gratificante. Por outro lado, é muito desafiador. Né, ao longo do trabalho, a gente acaba vendo que há um senso comum entre as pessoas, né, que a proteção do meio ambiente ela vai na contramão da economia. E, além disso, né, nós temos um sistema de proteção ambiental, de gestão ambiental, que ele é muito complexo. E as pessoas não entendem muito bem como são as regras, como elas devem ser aplicadas, né, que existem outras formas alternativas de produção e consumo. Então, esse trabalho ele é gratificante e desafiador ao mesmo tempo. E no Leia, especificamente, né, nessa associação nossa, que no projeto que a gente executa, é um projeto de comunicação ambiental, a principal questão é fazer essa transformação de linguagem, né, passar para as pessoas uma forma mais palatável, uma forma que as pessoas possam absorver melhor discussões ambientais, os projetos de lei que estão em tramitação na Assembleia Legislativa, e as decisões também que são pautadas nos conselhos de política ambiental do Estado. Então, trabalhar com o meio ambiente é trabalhar com a vida, é trabalhar com outras pessoas, e por isso nós amamos aquilo que a gente faz. Por que o direito à comunicação é tão importante para a preservação do meio ambiente e dos nossos patrimônios? Nós entendemos, né, que a garantia do direito à comunicação ela tem a possibilidade de promover a preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural. Essa é uma premissa nossa. Então, quando a gente coloca em destaque, né, de uma forma mais clara, mais transparente, popular, as questões ambientais, o cidadão vai ter a oportunidade de participar do debate sobre essas questões e propor soluções. O direito à comunicação, ele também está ligado ao direito à informação, né, que todas as pessoas têm direito de acesso à informação, que a informação seja verdadeira, que a informação seja clara, né, e que as pessoas tenham essa oportunidade de saber o que está acontecendo em todas as instâncias. Seja, né, no seu país,
que seja na sua cidade, que seja no seu estado, que seja no seu... O direito de comunicação também está relacionado à liberdade de expressão, né? Então, todas as pessoas têm o direito de se expressar, de manifestar aquilo que elas pensam. E essa liberdade de expressão, ela não pode ser tolhida, né? A não ser nos limites que a própria lei determina, né? Que você não pode manifestar o apoio a um crime, né? Mas, de uma forma em geral, essa liberdade de expressão é plena. E um outro direito relacionado ao direito à comunicação é a liberdade de imprensa, né? E esse é um fundamento muito forte do direito à comunicação, que é a oportunidade de que as pessoas também possam se expressar, possam se informar, através de veículos de comunicação que não estejam exclusivamente na mão das empresas ou do Estado, né? Que a comunidade também tem essa oportunidade de criar os seus próprios veículos de imprensa, né? Seja através das redes sociais ou de qualquer forma, como a radiofônica, por exemplo. Então, o direito à comunicação, ele dá essa possibilidade de que as pessoas, tendo oportunidades iguais, tendo acesso à informação, tendo a liberdade de expressar, de se manifestar, e de veículos, né, de comunicação à sua disposição, possam utilizar em favor da preservação e da proteção do meio ambiente e do patrimônio cultural, arqueológico e artístico. Então, a gente vê a relação, né, entre o direito à comunicação e a preservação do meio ambiente e do patrimônio cultural. Os direitos humanos são independentes, ou seja, a violação de um direito afeta o respeito aos outros. Como é essa relação dos direitos ao meio ambiente com outros direitos humanos, como a moradia, a saúde e a segurança alimentar? O direito ao meio ambiente, hoje em dia, ele já pode ser considerado como um direito humano, porque ele precede os direitos humanos em si, né? Ele vai garantir o exercício dos demais direitos humanos. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é essencial à qualidade de vida. Isso, inclusive, está na Constituição brasileira de 1988. E a vida, ela é fundamental. Então, se uma região, um território, não estiver sem condições ambientais adequadas, então os direitos à vida, os direitos humanos, à vida, à saúde, à liberdade, à justiça, à participação popular nas decisões, lazer, a uma vida cultural, eles não se desenvolverão. E por isso, o direito ao meio ambiente, e não só o direito ao meio ambiente em si, mas ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele pode ser considerado um direito humano. Hoje se fala muito nas mudanças climáticas ocasionadas pelo aquecimento global, e há um senso, né, de que o direito ao meio ambiente é um direito. Por outro lado, né, os direitos humanos também, eles promovem a proteção ambiental, né, na medida que o acesso à informação e à justiça, por exemplo, né, são vias que possibilitam uma maior proteção e preservação do meio ambiente, né? O acesso à informação, ele é fundamental para que o cidadão ele tenha as informações sobre os acontecimentos, sobre aqueles empreendimentos, sobre aquelas situações que causam danos ao meio ambiente, causam esse desequilíbrio. A justiça, da mesma forma, que é um direito humano, ele tem que ser garantido, porque através do Poder Judiciário se obtém decisões judiciais que garantem uma proteção e uma preservação do meio ambiente, né? Que um cidadão, uma pessoa, pode propor uma ação para proteger o meio ambiente, assim como o Ministério Público, né? Que tem legitimidade para propor uma ação civil pública que possa garantir também essa proteção.
entidades e associações também têm essa legitimidade para propor essa ação civil pública que visa a proteção do meio ambiente. Um outro direito que também tem a capacidade de promover a proteção ambiental é a liberdade de reunião e associação. As pessoas têm a liberdade de se reunir, de se associar, desassociar, né, de grupos, de movimentos, e esses grupos eles podem se reunir com o objetivo de proteger o meio ambiente. A educação é um outro direito humano, né, que atua como forma de conscientização ambiental, né, para a proteção do meio ambiente e da qualidade de vida. E também a diversidade cultural, como no caso dos indígenas, por exemplo. Né, eles têm uma outra visão do mundo, uma outra forma de desenvolver, né, suas atividades e garantir essa proteção do meio ambiente. Então, essa inter-relação, né, dos direitos humanos e do direito ao meio ambiente, ela, da mesma forma que ela protege, mas também ela pode afetar negativamente outros direitos. Realmente, o meio ambiente perpassa todas as áreas. Como o terceiro setor como um todo, das organizações de assistência social e saúde, passando pela cultura, esporte e educação, podem se engajar mais na agenda ambiental. O terceiro setor, né, é representado por associações, fundações, ele pode se engajar mais, realmente, através, né, da comunicação ambiental e da educação ambiental. Quanto à comunicação, o terceiro setor pode contribuir divulgando discussões e notícias nas redes sociais, plataformas da internet, seus contatos. Lembrando que as notícias elas devem ter uma origem conhecida. A divulgação das manifestações ela é importantíssima para engajar as pessoas na pauta do meio ambiente. E da mesma forma, a educação ambiental. Critérios em ações diárias, como na reciclagem do lixo, incentivo ao consumo de alimentos sustentáveis, ao consumo consciente, também são formas de educação ambiental, são exemplos, e o exemplo é uma forma de educação ambiental. Então, eu acho que esses dois, o da comunicação ambiental e o da educação ambiental, são formas, são vias importantes para o engajamento na pauta do meio ambiente. Bernardo, como garantir o bem viver de 7 bilhões de pessoas de forma sustentável? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, porque o desenvolvimento sustentável ele é baseado num tripé que muito se diz, que é ser ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo. Eu ainda ouso colocar culturalmente diverso, como um quarto pilar aí do desenvolvimento sustentável. E todos esses pilares, ele ainda tem que estar sob uma ética socioambiental, uma ética que tenha a consciência, que as pessoas tenham a consciência de que o meio ambiente, de que a vida, ela tem esse valor fundamental. E tudo aquilo que é contrário à vida, e não só a vida humana, mas a vida de todos os animais, de todas as espécies vegetais, ela tem que ser garantida. E não basta viver, você tem que ter uma vida, no caso nosso, dos humanos, tem que ter uma vida, garantia de um direito à vida digna. Então, a sustentabilidade, ela tem que se pautar em toda essa estrutura, em todo esse aspecto. E garantir tudo isso a 7 bilhões de pessoas, no planeta, ela é muito difícil, porque nós estamos tratando
vários modos de ver o mundo, né, daquilo que é melhor para cada um. Então, se todos pautassem, né, as suas ações sob esse aspecto, né, da sustentabilidade, mais vista uma ética social, nós poderíamos chegar aí à sustentabilidade. Não é o que nós temos visto hoje, né? Eu cito aqui um exemplo do Acordo de Paris, né, que ele não foi cumprido sequer pelos países que foram signatários daquele acordo. Né? Assim, por exemplo, as metas mais simples, elas não devem ser alcançadas até 2025. Então, falar como deve ser o desenvolvimento sustentável, né, garantir a sustentabilidade para bilhões de pessoas, é uma discussão complexa e infelizmente, eu não tenho essa resposta. Eu só penso em dizer, mas essa resposta mesmo, ela é difícil de te dar. Bernardo, quais as suas considerações finais? O Observatório Leia, ele é um projeto de comunicação ambiental, né, e o objetivo principal é aumentar o controle social sobre as ações, né, ambientais no estado de Minas Gerais. O nosso projeto tem também um tripé, que é o conheça, monitore e haja, né? Dando a possibilidade de o cidadão ter acesso à informação, ele vai conhecer as questões ambientais, as discussões ambientais. Com esse conhecimento, ele vai monitorar e verificar como que andam essas questões, quais são os projetos de lei que possam influir nessas questões, nessas discussões, como que andam os conselhos, quem são os conselheiros que definem a política ambiental no Estado, e, diante das informações e desse monitoramento, o cidadão ele pode agir, ações, propor soluções para uma melhor qualidade ambiental no nosso Estado. Então, nós disponibilizamos, né, esse projeto para toda a sociedade, acreditamos que ele possa ser muito útil, né, para o cidadão. Né? Ações pequenas, exemplos, elas também são ações que têm, né, um valor, que contribuem para a melhoria, né, do nosso meio ambiente. Agradeço, Bustani, o convite do Centro Mineiro de Alianças Territoriais, pelo convite para participar desse podcast, o trabalho seu de promoção, né, do terceiro setor, da atuação do terceiro setor na sociedade, né, ocupando esse espaço que muitas vezes o Estado não é capaz, seja por recursos, seja por questão técnica, né, que ele não é capaz de atingir. Então, parabenizo também o SEMAIS pelo realizado. Agradecemos ao Rodrigo e ao Bernardo pelos ensinamentos e também a você que nos escuta. Na descrição desse episódio, você encontra os links para os sites do Pé de Urucum e do Observatório Leia. Inclusive, o Leia produz o podcast Escuta. O link também está na descrição. Não deixe de conferir. Lembre-se de acompanhar o SEMAIS nas redes sociais, instagram.com/semais.org.br e facebook.com/semaismg. Se preferir, escreva para a gente. Nosso e-mail é o contato@semais.org.br. Este podcast é uma realização do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais, SEMAIS, e contou com a produção da Renata Fonseca e a participação da Austane Martins como entrevistadora. O roteiro é da Mariana Pimenta e da Sofia Fuscaldi, a edição é do Fábio de Souza, a nossa logo é criação do Eduardo Sá, a locução das vinhetas de abertura é da Adriana Ribeiro e a nossa coordenadora de comunicação é a Valda Maciel. Eu sou a Aline Seuane e encerro aqui mais um episódio dos Nossos Direitos, a informação que você precisa para agir.